Terminamos domingo falando de oração, segunda-feira já teve intercessão. Ontem continuamos a falar sobre intercessão e hoje continuaremos ainda a falar sobre a oração. Tem um louvor que quando eu estava me arrumando para vir para cá, para a igreja, me fez lembrar, não sei se o Fábio conhece esse louvor, que o refrão diz assim: vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E é isso que nos motiva a caminhar. É crer, confiar, acreditar em Deus, que Ele pode todas as coisas sobre as nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. Em cima deste texto, vamos aprender algumas coisas referente à oração. Amém? Todos acharam? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18 diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a sua ajuda. Orem sempre guiado pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Senhor, a sua palavra vai ser ministrada nessa noite e é voltada à questão da oração. E pedimos o seu direcionamento para a tua palavra ser cravada em nossos corações. Assim como o salmista diz: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E que possamos ser ouvintes e praticantes da sua palavra. No nome de Jesus, amém. Paulo está escrevendo essa carta na prisão. Paulo está escrevendo essa carta na prisão. E ele escreve para instruir e fortalecer o povo dos ataques e as tentações espirituais. Entenda uma coisa, meus irmãos. A nossa vida é um campo de batalha. A nossa vida é um campo de batalha. E não estou falando na questão física, mas sim numa questão espiritual. A nossa vida é um campo de batalha na questão espiritual. Porque em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo está dizendo: pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra a gente, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Nossa questão da batalha está na questão espiritual e não numa questão física. A gente vê muitas pessoas se degladiando. A gente abre Instagram, Facebook, assiste a televisão e a gente vê bastante essa questão. Mas a nossa questão não está na questão física, mas sim numa questão espiritual. Pois Satanás, ele usa as suas armas e as suas artimanhas para nos tirar do foco. Satanás, ele tem as suas armas e as suas artimanhas
para nos tirar do foco. E qual é o nosso foco? Qual precisa ser o nosso foco? O nosso foco tem que ser a presença de Deus. Se a gente for ver o que o Johnny pregou no domingo, ele fala lá em 2 Crônicas, se o meu povo que 7,14, né? Coloca aí para mim, por favor. 2 Crônicas 7,14. Veio aqui não está aqui, tá? Vamos lá. Então, se o meu povo que se pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim. Esse orar a mim, ele falou do quê? Buscar a minha face. Veja que nós temos um foco, nós temos um objetivo. E qual é o nosso foco, o nosso objetivo? Buscar a presença de Deus. Então, se Satanás nos tirar da presença de Deus, ele já conquistou tudo em nossas vidas. Ele não precisa de mais nada. Porque precisamos estar próximo de Deus. Deus quer um relacionamento conosco. E só conseguimos esse relacionamento com Deus através das suas escrituras e através da palavra e oração. Veja que ele diz em Efésios 6:11, que diz: vistam-se com toda a armadura de Deus que dá a vocês, para ficarem firmes. Contra o quê? Então, preciso colocar a armadura para eu estar o quê? Firme. Contra as armadilhas do diabo. Mas não é só colocar a armadura. Não é só colocar a armadura. Mas aqueles que querem só colocar a armadura, eu só quero colocar a armadura, não preciso de mais nada. Já estou armado, já estou com a armadura, não preciso mais de nada. Não. Essas pessoas têm um pensamento errado. Por quê? Eles esquecem que batalhas são travadas e vencidas através da oração. Não é só colocar a armadura. Existe o mais. E qual é o mais? A oração. Eu estou equipado para ir para uma batalha. Mas a minha batalha não é contra carne nem sangue, mas sim contra as ordens espirituais, contra potestades, contra os dominadores desse mundo das trevas. Então, para eu ir para a batalha, eu preciso ter a armadura e a oração. Um exemplo claro disso é o que está escrito em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17 é a primeira batalha do povo de Israel contra os amalequitas. Todos sabem? A luta entre o povo de Israel e os amalequitas. É a primeira batalha. E está lá no monte Moisés, Arão e Ur. E veja um detalhe. Quando Moisés está com as suas mãos levantadas, o que acontece? O povo ganha. O povo começa a ganhar. Mas chega um certo momento da batalha que Moisés fica com seus braços cansados. E ele desce os seus braços e o povo começa o quê? A perder. Trazendo para nós, entendermos isso, é o quê? Não é na força humana que o povo de Israel estava ganhando. Não é no braço, conhecimento e técnica deles, mas era através da oração. A oração fez com que o povo estava prevalecendo, porque depois, quando Arão e Ur percebeu que quando Moisés estava com as mãos abaixadas e o povo perdia, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as mãos de Moisés levantadas até o povo prevalecer, porque é através da oração, é através da intercessão que conseguimos vencer todas as batalhas.
Não é através da nossa força humana e da nossa maneira, mas sim através de Deus, através da oração. Mas, olhando o texto, vamos aprender um pouco. O primeiro ponto é: ore por ajuda. 6,18, na primeira parte, 6,18, Kel. Na primeira parte, diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo o quê? Pedindo o quê? A ajuda dele. Veja, façam tudo isso pedindo a ajuda de Deus. Você não enfrenta a batalha sozinho, mesmo estando com a armadura. O maior engano nosso é achar que conseguimos ganhar sem a ajuda de Deus. E a gente não consegue fazer nada sozinho. E mesmo que você fale assim: não, eu consigo ganhar. Eu consigo ganhar a batalha. Eu sei como vencer a batalha. Eu sei usar as armas certas para essa batalha. Mas é as minhas armas. Eu sei. Só te digo algo que a palavra de Deus diz em João capítulo 15, versículo 5. Que diz: pois sem mim nada podereis fazer. Não existe ir para uma batalha e pedir algo usando recursos humanos. Não existe essa possibilidade. Precisamos sempre buscar a direção e a ajuda de Deus, porque dependemos exclusivamente dele. Não é isso que declaramos no louvor que o Fábio entoou? Jesus, eu preciso de ti. Não existe como fazer as coisas sem a ajuda de Deus. E fazer isso é ter a certeza do fracasso. Fazer isso é ter a certeza que você não irá vencer. É você bater com a cara na parede. E precisamos entender o que Paulo está dizendo. Ei, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Deus pode te ajudar. A palavra dele garante isso. Mas precisamos ter uma ação. E qual é a ação que precisamos ter? Pedir a sua ajuda. Reconhecer que você não é nada. Reconhecer que você não é ninguém. Reconhecer que você precisa de Deus e da sua ajuda. Entrar na batalha sem Deus é usar armas humanas que não têm nenhum efeito. Segundo ponto, orem sem parar. Orar sem cessar. Não é isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz? Orai sem cessar. Mas para isso precisamos ser direcionados. Para orarmos sem cessar, precisamos ser direcionados, guiados, como diz o texto. E o que o texto diz no 6,18? Volta lá de novo, Kel. NTLH. Já mudou? Pedindo a ajuda dele. Agora vamos para a parte B. Orem sempre guiados por quem? Então você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus, mas sendo guiado por quem? Eu tenho a ajuda de Deus e também eu sou guiado em minhas orações. Ser guiado é confiar naquilo que o Espírito nos diz e nos conduz, pois além de ser o nosso guia, ele é o nosso intercessor. Olha o que Romanos 8,26 diz.
assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar em nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede o quê? Ele pede o quê? Ele pede a Deus em nosso favor. É por isso que precisamos reconhecer que dependemos de Deus e precisamos ser guiados pelo Espírito Santo dele. Veja só que interessante que vem em minha mente agora. O cego, quem já viu um cego andando por aí? Ele sempre está com quem? Está com uma bengala, mas tem alguém do lado dele, não tem? Mas ele não está vendo o que está acontecendo, mas ele está confiando de quem está do lado dele. E detalhe, ele não coloca qualquer pessoa para ser o guia dele. Ele coloca uma pessoa que ele confia, que ele tem contato, que ele tem uma intimidade. Aí eu te faço uma pergunta que não está aqui. Como tem sido a sua intimidade com o Espírito Santo? Como que tem sido? Deus, eu quero que o Espírito Santo seja o meu guia. E quando ele vai ser o seu guia, ele vai te direcionar. Mas você vai confiar no direcionamento dele, porque ele faz o que é melhor para nós. Ele sabe os caminhos seguros. Ele sabe os caminhos que são retos, que não existe atalho. A pergunta que eu te faço, e aí, como que tem sido o seu relacionamento com o doce Espírito Santo? E o mais interessante é que essa pergunta veio até para vocês, veio até para mim. Precisamos entender que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Pedimos, doce Espírito, desce como fogo. Pedimos, Senhor, aviva, acende a chama que existe em mim. Aí quando o Espírito Santo, então você tem que fazer assim, assim, assim. Ah não, isso daí é fogo estranho já. Porque não queremos ser guiados, direcionados muitas das vezes, porque o que o Espírito de Deus muitas das vezes nos direciona, nos confronta. Reconhecemos a dependência de Deus, mas não queremos ser guiados. E o Espírito Santo de Deus, como se diz as Escrituras, é Ele que pede a Deus em nosso favor. O nosso erro, muitas das vezes, é orar sem querer ser guiado pelo Espírito. E fazer isso, é certeza que tudo vai dar errado. Uma das frases que se usa muito é: cansei de orar, agora será do meu jeito. É ou não é? Cansei de orar, Deus. Estou orando muito, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, eu peço e o Senhor não faz nada por mim. Então será do meu jeito. E muitas das vezes Deus está falando para você: ô filhinho, o Espírito Santo está guiando você para lá e você não quer. Mas muitas das vezes precisamos pagar o preço. E às vezes o preço é muito alto. Terceiro ponto. Orar com atenção e perseverança. No 6,18 diz: fiquem alertas, não desanimem. Há momentos que no campo da batalha ficará mais intenso. E irá exigir um pouco mais de atenção. É por isso que fala, fiquem alertas. Quando você vê que o negócio está turbulento, opa, liga o alerta. Começa a olhar. E também, muitas das vezes, vai bater a vontade de desistir. Porque muitas das vezes a nossa luta é tão grande que bate a vontade de desistir, de desanimar.
mas não desista. Continue avançando. Pois você tem a ajuda dele e está sendo guiado pelo Espírito Santo. Fiquem tranquilos. Quando o campo de batalha estiver bem intenso, você não está lá dentro sozinho não, tá? Fica tranquila. Fica tranquilo. Se você está lá, é porque o Espírito Santo de Deus te guiou para passar por lá. Para depender dele e ser guiado por ele. Quarto ponto. Orem pelo povo. 6:18 diz no finalzinho ali. Orem sempre por todo o povo de Deus. Precisamos orar uns pelos outros, para encorajar uns aos outros. Como a palavra nos direciona a amar, a mesma palavra nos direciona a orar uns pelos outros. Perceba que até na oração, Deus traz um vínculo do relacionamento uns para com os outros. Olha o que Tiago diz. Tiago 5:16. Além de confessar os seus pecados uns aos outros, Tiago fala o quê? Faça o quê? Oração uns para o quê? Para serem curados. Além de confessar, você ora. Quando eu confesso e oro, eu gero o quê? A cura. Quinto e último, diz: orem por aqueles que ministram a palavra. Efésios 6:19-20 diz: orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Nós que estamos em cima deste altar, a gente tem uma grande tarefa aqui, mas todos têm. Aqui nós temos um pouco mais porque a gente estamos instruindo a noiva de Cristo, a noiva dele. E aqui estou instruindo cada um de vocês mediante a palavra de Deus. Como que o Johnny colocou aqui, se vocês nunca viram, um dia vocês podem subir aqui para ver. Aqui em cima deste altar tem um texto bíblico dizendo em 2 Coríntios 2:17 que diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Nós temos uma grande tarefa de pregar, anunciar a palavra, como todos nós aqui, mas nós, para instruir cada um de vocês a viver mediante o que a palavra de Deus nos ensina. Então, orar para nós, para que possamos anunciar a verdadeira palavra de Deus. Porque assim como que existe a verdade, existe o quê? A mentira, o falso evangelho. E que nós não venhamos nos corromper pela barra de ouro, pela barra da saia e a bebida. Que venhamos ser homens que instruem bem a palavra da verdade. E vocês precisam orar por daqueles que ministram a palavra aqui. Hoje temos eu, Johnny, Fábio, Benê. E a gente precisa de vocês, da oração de vocês, da intercessão de vocês para com as nossas vidas. Porque se vocês não orarem por nós, e aí?
além de nós termos a incumbência de ministrar a palavra, vocês também têm um grande trabalho de orar por nós, para que Deus abra a nossa mente para ministrar a palavra da verdade para vocês. Amém? E para concluirmos, o cristão é o único povo que entra no campo da batalha com a certeza da vitória. Pois o nosso general é Cristo. Entenda isso, meus irmãos. Nós somos o único povo. Nós somos o único povo. Pode existir vários povos, mas nós somos o único povo que quando entramos no campo da batalha, e isso eu não estou falando na questão física, mas na questão espiritual, porque muitas das vezes as pessoas interpretam, não, vamos chamar os crentes para ficar na frente da guerra, se chamar eu já vou morrer já, porque eu não tenho experiência nenhuma. Mas na questão espiritual, nós temos as armas certas, as maneiras certas e as formas corretas de entrarmos no campo de batalha. E temos a certeza e a convicção que nós somos o único povo que entramos no campo de batalha com a certeza da vitória, porque nosso general não é A, nem B, nem C, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E as nossas lutas e as nossas batalhas, as nossas guerras, precisamos vencer através da oração. Pedindo a ajuda de Deus, sendo guiado por Ele, pelo doce Espírito Santo. Reconheça a dependência de Deus e deixe ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos e exaltamos o seu nome. Obrigado por essa tua palavra, Pai, a qual é viva e eficaz na nossa vida. Muito obrigado, Espírito Santo. Te damos todo o louvor. Nos ensina a orar. Que venhamos depender do Senhor. Sermos guiados pelo teu Espírito. Nos guie, doce Espírito Santo. Nos guie, Espírito Santo de Deus. Nos direcione. Interceda por nós, porque não sabemos como orar. E precisamos do seu Espírito Santo, Deus, para interceder a favor de nós. Que o Senhor Jesus Cristo venha queimar essa palavra em nossos corações. Assim como disse no início, que possamos guardar a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti. No nome de Jesus eu te peço, te agradeço, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Agora é com você, Fábio.